Seguindo então com o estudo dos raios cósmicos, refleti, meus amigos. Na esfera sutil todo o pensamento é visível. Isso quer dizer o quê? Que para quem está vibrando numa frequência mais sutil, como os nossos mestres, eles podem ver as cargas que estão orbitando em nós, né? Porque cada pensamento e sentimento que nós temos que são discordantes, como a Academia Quântica de hoje, ai meu Deus, será que não vai dar tempo? Ai, o que vai acontecer, né? Todas essas coisas baixam nossa frequência, porque o fundo aí se é medo. E se não der tempo? Ai, estou atrasado. Ai, isso. Ai. E se? E se é ego? E se é medo? E se, né? E se é medo. Então, isso é visível. O mestre Moria, ele fala que se nós pudéssemos ver a eflúvia negativa que é como se fosse que orbita o planeta Terra, que nós poderíamos até, né, ficar surpresos, porque é tanta porcaria que as pessoas pensam. Pois bem, as esferas de luz estão repletas de bons pensamentos, daqueles que as colocaram em movimento. Os bons pensamentos, né? Daqueles, expandindo-se e penetrando nas trevas, a fim de dissolvê-las para o bem de muitos seres humanos que estão à espera do consolo e a orientação. Ora, quem faz isso? A fonte coloca os mestres, né? Quase que nossas babás, professores, instrutores, para ensinar a gente a parar de fazer sujeira. Por quê? Pega um tempo remoto, né? Embora isso já ainda exista hoje. Pega um tempo remoto. Você, aquele que tinha poder, que também significava dinheiro, jogava as coisas no chão e mandava o criado limpar. Por quê? Porque o criado foi feito para isso. Eu estou assistindo um seriado onde o empresário, que começou do nada, chama as pessoas de cachorro, cão. Ele tem que ser útil, porque quando o cachorro, né, que protege o dono, que lambe o dono, isso é o que o ego gosta, que as pessoas façam tudo por nós. Por isso que nós temos uma herança de querer terceirizar muito grande. Você quer terceirizar a cura, isso é importante para expandir a consciência, sim. Então, por exemplo, você vai fazer um atendimento ou você vai se consultar com alguém, você vai em busca de aprendizado, de entendimento, não que o outro resolva o seu problema. Percebe a diferença? É ou não é? Porque ela fala muitas vezes que as terapias, quando ela atende, é mais uma aula do que, vamos supor, constelação. Você vai constelar, mas você vai entender desde o nível científico como isso se processa, certo? E por falar nisso, tudo isso está aqui nesse curso. Isso é para qualquer pessoa, porque ele é muito racional. Metade ciência, metade metafísica. É a melhor palavra, né? Às vezes espiritualidade as pessoas acham que é religião e não tem nada a ver. Religião, como nós sempre dizemos, leva a gente de um lugar para o outro, né? Sai daqui do cru para o mal passado. Agora, para ficar bem passado, você tem que seguir derrubando as paredes que você construiu, né? Que são essas coisas aqui que permitem que a gente não saia do lugar, né? Então, nós dissemos o outro dia, não foi assim? Que a nossa luz, a nossa própria luz, ela não vai envolver as nossas trevas. Isso vale para o nível planetário, quando as pessoas trabalham em grupo, né? Então, a minha luz não vai encapsular, ela vai tragar, ela vai absorver
tem um vídeo que eu vou colocar aqui no Instagram, que é sobre uma analogia com o fósforo. Eu só estou esperando um pouquinho para fazer esse vídeo. Então ele vai ajudar muito. Então quando nós, olha o que é dito aqui, quando nós expandindo e penetrando nas trevas a fim de dissolvê-las, não foi isso que dissemos agora, mas já dissemos umas 2 ou 3 vezes anteriormente? Para o bem de muitos seres humanos que estão à espera de consolo e orientação. Tem gente que precisa. Então, por exemplo, quando eu buscava, quando eu conheci Saint Germain, eu conheci através de uma pessoa que era taróloga e trabalhava com floral. E aí ela me falou do Saint Germain. Antes dela me falar do Saint Germain, ela me falou do Mestre Moria. Por quê? Primeiro raio, é o começo de tudo, né? E ela disse assim, acende uma vela azul para o Mestre Moria. Eu já contei essa história várias vezes. Acende uma vela azul para o Mestre Moria. Ele foi comerciante, porque na época tratava de contrato, que eu não sabia se o tal do IC, né? Será que eu vou conseguir fechar esse contrato? Era um contratão, né? Com uma multinacional. Será que eu vou? Então ela disse assim, porque se você fica no IC, tua é dúvida. Este vídeo que eu coloquei tem 2 minutos, que está lá no Instagram. 2 minutos, para você entender como a dúvida faz a sua frequência vibratória cair. São os 6 inimigos, né? Então, meus amores, quando eu tenho dúvida, eu pego essa energia densa que eu estou produzindo da dúvida, do medo, porque o medo está atrás de tudo, e que eu faço? Eu vou atrair a realidade que eu não quero, porque eu estou vibrando, ou semelhantes se atraem. Então, eu fico na dúvida se eu vou conseguir tal coisa. Esse questionamento, ele vai fazer bloquear, a coisa não dá certo. Por quê? Porque eu estou investindo, o meu foco está na não realização daquilo que eu quero. E então, por que ir numa taróloga, ir numa terapeuta XYZ, pode ser qualquer, né? Desde que converse com você. Desde que explique as coisas para o seu ego. Aí, você para de sentir medo e você se torna mais confiante. Confiança, primeiro raio. Confiança, coragem. É aquela frequência vibratória que vem antes da neutralidade. Que quando você está na neutralidade, você precisa do raio azul para pular para a neutralidade. Coragem, fé, poder, força de vontade para pular para a neutralidade. Na neutralidade, eu não penso nem ruim nem bom, mas melhor, né? Para não ficar atraindo caca para sua vida. Daí, aos poucos, da neutralidade, você vai passando para um outro nível de consciência. Cabe a cada pessoa fazer a sua súplica, o seu pedido de acordo com aquilo. Então voltando só a historinha lá, né, da minha taróloga, ela diz, acende uma vela azul, porque naquele momento, porque vela não é necessário, só se você quiser, né? Ela é boa para a mente, porque a mente olha para aquele fogo e inconscientemente, aquela cor da vela, inconscientemente, vai fazer você, nem sabe por quê, acreditar que aquele fogo tem algum poder, que aquela vela tem poder. Então a sua mente transfere o poder para aquela vela e para aquela cor, e você se fixa na vela azul, né? E no fogo. E o que é o fogo? O fogo é o que cria tudo. O fogo é aquilo que cria o universo, né? Então veja, a magia por trás da vela é para educar a sua mente. Não é a vela que faz o milagre. É esse aqui. Ops, deu uma batida e tanto aqui, né?
Então, eu falei, mas quem é esse cara, né? Quem é esse tal de Mestre Elmore? Aí fui procurar na internet, porque eu não sabia quem era. Aí eu vi que tinha as músicas dele. E aí eu falei, já que é para fazer, eu vou fazer direito. Eu quero saber quem é esse cara. Não vou ficar acendendo vela para qualquer um, né? Mal sabia eu quem ele era. E coloquei as músicas. Então eu vou colocar as músicas dele. Isso me dava uma força. Meu coração parecia que ia explodir. Explodir. Porque aquela música tem as frequências vibratórias dele, do raio dele, da missão dele. Então aquela música, nossa, para quem é mais velho lembra daquela música do Boa Noite Cinderela, que eu sempre quis estar no lugar da menininha lá que ganhava todos os brinquedos, mas é essa música, né? Mas eu coloco na descrição aqui para vocês. O Mestre Jesus disse, pede e receberás. Abra a porta para que eu possa entrar. Mas não é abrir a porta e depois fechar na cara de Jesus quando ele está chegando ali. Ela já sabe quem é, né? Eu sou Mago Criptrus. Tem um pouquinho de força, né? Um pouquinho de força, mais incisiva, né? Mais pá, né? Porque às vezes a gente tem que ter uma certa força. E você, Mago Criptrus, trabalha no raio azul? Não, mas eu trabalho no violeta. E o violeta e o azul são complementos. As duas extremidades, como a cobra que engole o rabo, né? Ouroboros. Tem várias pronúncias. Não está errado. Então você pede, vive. Você pede para abrir a porta, mas você mesmo fecha a porta. Você pede agora. Faz um decreto, pede agora. Chega ali na esquina, você vai dar uma voltinha, vai caminhar, começa a pensar coisa negativa. Tinha uma pessoa que nós conhecemos que só mandava coisa de perigo, de cuidado com isso, agora o vírus não sei o quê, só coisa de botar medo. Não, mas isso é importante. Você precisa compartilhar com as pessoas. Vive no mundo do medo. E o que acontece? Esta pessoa não sara nunca. Vive doente quando não é uma coisa é outra. Porque a frequência vibratória dela é cheia de medos. O medo abre um monte de fenda no seu campo. A tua energia vaza por essas fendas. Você angaria, né? Faz uma meditação, vai na missa, vai no centro, toma um passe, faz não sei o quê. E não para de pedir. E você vê essa pessoa ali em terreiro de Umbanda pedindo coisa. E é espírita. Tem algum problema? De jeito nenhum, é tudo a mesma coisa. São formas diferentes. Mas não sai dali. Por quê? Para pedir, para pedir, para pedir. E depois pede e bate a porta. Consegue entender o que eu disse? Então, acho importante ficarmos por aqui. Por quê? Porque são poucas palavras. Mas junto com esta academia quântica, você precisa começar a olhar para dentro de si. Até mesmo o Hélio Couto fala, né? Tem que prestar atenção no que você sente, no que você pensa. Senão, nada feito. Senão, nada feito. Então, agora sou eu, né? Quando eu comecei a escola, que vocês sabem, né? É uma escola que eu fiz, né? Que tem alguém aqui que não sabe, que é a escola lá desta casa, onde todas nós nos conhecemos. Uma casa espírita universalista, muito linda. E um dia eu sonhei com uma cobra, que eu carregava uma cobra, assim, parecia um pau de vassoura, um pau, e uma cobra pendurada aqui. E eu ia andando por uma trilha, carregando essa cobra. Essa cobra era, eu não lembro a ordem, mas era de um lado ela era azul, do outro lado ela era roxinha. E eu me cansei uma hora e soltei a cobra.
E fui embora. Soltei o bastão, soltei a cobra e aí fui. E acordei com esse sonho. E eu falei, o que isso quer dizer? Isso vai fazer 2007? Tá, 18 anos por aí, né? Procurando uma resposta. Então, aí eu sei o que é o azul, eu sei o que é o roxo, o violeta, né? Mas eu não sei o que é a cobra. E a cobra é uma coisa que eu não gosto, né? Eu, Ivana, tenho uma coisa por cobra que só de pensar me dá arrepio. Então deve ter coisas aí, né? Para querer entender isso. Contudo, só depois de 18 anos, mais ou menos, eu fui procurar a simbologia da cobra. Aí eu falei, então tem tudo a ver. Por que eu levei 18 anos para buscar entender isso? Porque meu ego, naquela época, eu não tinha maturidade nem para fazer isso, nem para pesquisar. O meu ego, para ele, só ficava na dúvida. O que quer dizer isso? Aí eu perguntei para o dirigente da casa. Ele não me respondeu. Este trabalho, a função, né, de regeneração, de cura, vamos dizer assim, que hoje nós trabalhamos na Academia Quântica com a cura consciente, tem que fazer, porque esse aqui é a continuação desse, né? Na verdade, esse aqui tem que anteceder esse, né? E o tempo passa e as coisas mudam. E então uma das coisas que eu percebi, eu, Ivana, ainda, é que eu passo pelas mesmas coisas que eu passava lá atrás, só que de forma diferente, tentando usar os aplicativos, a cura consciente, né? A cura consciente. Tentando usar os aplicativos e, inclusive, entender isso cientificamente. Física, na parte física, da física quântica, né? Entender as minhas provas. Onde eu acertei e onde eu falhei. Então, tem um ditado que diz, agora não é mais ela, não é? O que acontece com a gente. Então, se você não tem atenção, não, Bim Bim, se você não tem atenção, como é que você vai se auto-observar? Então, quando você olha para trás e tenta entender as coisas cada vez mais profundamente e tentar, isto é o que eu queria dizer, né? Aquela frase, né, que vocês conhecem, aprender com os erros e ser incentivados pelos acertos. Os acertos são aqueles degrauzinhos de aprendizado, onde nós aprendemos. Isso quer dizer que a prova não vem mais? Vem, só que vem mais custosinha, Menina levada, não é para morder. E só tem o rabinho dela aparecendo aqui. Oi, gente. Esse é o rabinho tá bem. Então, e os meus erros? Eu também erro muito. E quando você já aprendeu tudo isso, você tem um certo domínio sobre o que você pensa e você sente, abrem as portinhas das camadas mais profundas e daqui a pouco alguma coisa acontece de negativo e você tem vontade de chorar. E aí você percebe que tem coisa subindo das profundezas, não é? Então, o trabalho de autoobservação, ele é a porta aberta. E ver tudo com amor. Ai, mas eu não aprendi isso. Não se critique. Mas também não é para ficar assim. Ah, tá tudo bem, você é humana. Humano erra, como teve uma pessoa aqui também que dizia isso. Ai, mas eu sou humana, então vai ficar na terceira dimensão. Nós não somos humanos, nós somos temporariamente humanos, não é verdade? O Nietzsche, que é aquele filósofo que tem aquele bigodão, né? E o Nietzsche fala do super-homem. Porque todos os cientistas, filósofos, pensadores, né, de uma forma geral, eles têm insights. O próprio
Bert Hellinger, quando faz aquilo, quando você tem um entendimento da metafísica e da ciência, e você olha para o trabalho do Bert Hellinger, eu estava fazendo um curso, né, organizando o curso para o Hotmart, e aí a minha admiração por esse ser era tão grande que ele apareceu na minha frente. Então todos nós, não é só o Bert, não é só o Nietzsche, nós temos vislumbres do que o que é um super-homem. Super-homem é um homem com uma supraconsciência, coisa que nós não temos ainda, né? É um ser humano que descobriu todo o seu potencial de cocriação de novas realidades para nós e para o planeta. Porque quando nós usamos isso só para nós, é uma forma egoísta, não é? Mas nós, qual é a meta? Por exemplo, minha meta é ser um super-homem, é ter uma supraconsciência. Quem vai ganhar com isso? É você? O universo ganha com a tua transformação. Por isso que nos meus cursos com os professores eu não falo dessa parte espiritual, porque eu tenho alunos de todas as religiões e de todos os níveis. Nós falamos de quê? Dos seus sonhos, e não desistir dos sonhos, né? Porque às vezes, como Saint Germain diz, você fala assim, eu queria tanto fazer tal coisa, e você fica, aí a tua mente vai falar assim para você, mas agora não vai dar, agora você não pode, agora você não tem tempo, agora isso, agora aquilo, agora tem fulano que está doente que você precisa ajudar. Você tem que se colocar para disposição das pessoas, você tem que se colocar à disposição das pessoas, não está errado, mas primeiro você. E se você ficou durante um tempo sonhando com aquela coisa e você desistiu, o que vai acontecer? Você criou o átomo permanente, né? Você criou o átomo permanente, já como se fosse um embrião, né? O encontro do óvulo com o espermatozoide, aquele sonho vai e você... eu quero ir, essa coisa, eu quero... Aí vem a tua mente e fala, não, por causa disso, aquilo, e você para. E você aborta aquele sonho, só que aquele feto já está lá. O que vai acontecer? A outra pessoa que quer o mesmo que você vai para ela, porque ela tem merecimento já de pegar, e aí para ela acontece rapidinho. Mas também ela estava na sintonia. Não vai cair na mão de qualquer pessoa, né? Vai cair na mão de quem é merecedor, né? Que já estava, a casa, carro, apartamento já estava ali, né? E o outro desistiu e você ali pedindo no sentido de co-criar. Não é pedir, como diz, né, no texto, e depois bater a porta na cara de Jesus, né? Quando a coisa estava ali. Então, meus amores, hoje todos vocês vão andar com a cobrinha azul e violeta. Isto é uma grande surpresa para ela, porque todos vocês passam por isso. O significado espiritual da cobra é multifacetado e, eu estou lendo, tá? Frequentemente associado à transformação, cura, renovação e sabedoria. E eu fiquei... ela troca de pele. Isso. Essa é a nossa transformação e renovação. Porque a cobrinha troca a pele. Exatamente, a Viviane está dizendo isso aqui, porque isso aqui está sendo gravado com outras pessoas assistindo. E então nós estamos carregando a nossa cobrinha, que de um lado é roxo, do outro lado é azul. E nós precisamos, nesse processo de renovação, de cura, de transformação, de troca de camadas. Renovar o quê? Curar o quê, né? Essas camadas profundas que estão impregnadas de crenças limitantes. Então, eu preciso ter vontade, primeiro raio, e transmutar, me libertar, sétimo raio, né? Eu moro Saint Germain. Então eu te pergunto, vá caminhando. Eu sou Mago Criptos.
E eu te pergunto, o que você quer renovar neste momento? O que você quer transformar neste momento? O que você quer conscientemente curar? Porque isso você percebe que é um dos seus calcanhares de Aquiles. Nós vamos te ajudar. Anote no seu caderno, escreva para não esquecer. Nosso caderno, se alguém quiser, esse caderninho do Grupo Cruz de Malta, caderninho feito à mão, com as nossas tarefas, nós colocamos tudo aqui. Deixa eu só anotar. Cobra. E agora, uma coisa que me veio do meu calcanhar de Aquiles, que a prova sempre volta com este tema para mim, com este tema. E o que foi respondido para mim, presta atenção se é importante para você também. Não é que eu tenho crenças limitantes com relação a uma coisa, que é crença limitante, com a falta de. Não é a falta de saúde, isso, aquilo. É se acostumar àquilo. Se acostumar à falta daquilo. O que você tem? Eu tenho isso, esse problema. Você acaba se acostumando e você fala, o que você tem? Isso é uma coisa importante que ela nunca entendeu. Ela via nas reuniões de família uma pessoa da família dela dizendo assim, como você está? Como está a sua saúde? Está tudo bem? E o que as pessoas falam? Ai, não, eu fui no médico, eu fiz exames, isso, aquilo. E ela se perguntava, eu sou uma pessoa muito relapsa, porque eu nunca pergunto sobre a saúde das pessoas. E um dia ela entendeu. Quando, né? A cura consciente vem. As pessoas gostam de dizer, tô dodói, tô passando por isso, estou passando por um momento de fragilidade. Elas gostam. Você, se é terapeuta, não importa que tipo de terapeuta, está ali para ajudar a expandir a consciência da pessoa. Mas quando você próprio fica patinando, você está a cobra que engola o rabo. Trazendo de volta aquilo que você quer que cure, você vai lá e pega atrás de volta. Você vai curar, pega atrás de volta. Porque você se acostuma a viver com a dor, seja ela de que tipo for. Certo? E então é isso, meus amores. Se vocês quiserem, estaremos colaborando com vocês. Nós três. Elmória, Sananda, 4. Saint Germain e Mago Criptros. Não podia deixar, né? O nosso mestre, Sananda Jesus, que está encarregado da nossa evolução, né? Com esses mestres aqui. Gratidão, meus queridos, tenham um lindo dia. Não vá embora. Como você já sabe, gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.